Legal, boa noite, boa noite, boa noite, minha gente. Vamos chegando, minha gente. Chegando para mais uma live. É isso aí, vamos chegando para mais uma live. Vamos lá. Gente boa de Deus, toda a galera chegando aí, legal, legal, legal. Opa! Ó, tem uma surpresa aí, ó, para vocês, ó. Nosso amigo reverendíssimo Samuel, meu amigo exponencial. Legal. Olá a todos. Como é que tá aí para você, Samuca? Samuca, cadê você? Gente, nós estamos aqui, ó, tentando fazer uma live em dupla aqui, ó, eu e o pastor Samuel. Estamos aqui, a nossa batalha aqui. Eu queria, como é que tá a imagem para vocês? Como é que tá chegando aí para vocês? Dá um retorno aí para ver como é que tá chegando a imagem para todos vocês. Dupla, a gente tá tentando aqui, né? O pastor Samuel já entrou. Chame a pessoa para participar. Vamos lá, a gente tá aqui tentando. Gente, vocês estão me vendo? Como é que tá? Tá chegando bem para vocês? Estou tentando aqui uma conexão com o pastor Samuel. A gente estava conectado aqui, mas uma coisa que aconteceu que saiu. Mas vocês conseguem me ver, me ouvir? Como é que tá? Dá um retorno para mim aí, que eu estou buscando aqui um contato com o pastor Samuel para a gente fazer essa live em dupla. Oi, Eliseu Ribeiro, a paz, meu amigo. Samuca, achei. Adicionar. Até que enfim Pronto. apareceu de novo. O que que houve? Subitamente desapareceu a minha imagem, e aí eu Ah, gostaria de um feedback dos irmãos, dos amigos, para sabermos aqui se todos já conseguem ver-me e se a minha sala de vídeo na qual eu compartilhei, se o pessoal também já pode me ver, né? Ou nos ver. legal. É, eu tô te vendo bem. A galera aí consegue ver bem eu e o pastor Samuel? Dá um retorno pra gente aí. Vocês estão conseguindo ver a minha imagem a do pastor Samuel também? Acho que a galera tá te vendo aí, Samuel. Ó, o Divaldo aí te dando já a paz. Excelente, excelente. Eu só não sei aqui se eu estou também na minha sala. Eu É, a não galera consigo lá ver. da estação tem que te dar um ok. É, Legal, a galera tá vendo a gente. Samuca, você tá me vendo bem? Eu tô te vendo bem. perfeitamente. Consigo te ver assim de uma forma exponencial. Legal, legal. Gente, boa noite aí para todos vocês que estão chegando. Hoje nós temos
essa grata surpresa aqui, ó, tá com a gente o nosso amigo querido, o pastor Samuel. Eu sei que ele é querido de muita gente aí que tá com a gente aí na live, que conhece o pastor Samuel, e vai poder matar um pouquinho da saudade dele aí hoje, do pastor Samuel com a gente. Tudo ok, Michele Magalhães chegando. Parece que tá travando lá no Samuca. Parece que tá travando lá no Samuca. Coisas da internet. Acho que o Samuca tá com um probleminha lá na net dele. Travou, ele saiu, daqui a pouco ele deve entrar de novo. Mas, gente, ó, fica com a gente. É um pouco sobre tudo isso que a gente está vivendo, essa pandemia. Pensar um pouco como que a vida vai se apresentar após essa pandemia. Então, tenho certeza que vai ser um tempo muito produtivo para nós e de muita reflexão. Deixa eu chamar ele de novo aqui. Adicionei ele. A minha sala está aberta, tá? Samuca, não me deixe aqui, Samuca. Ai, ai, ai. Quem é ao vivo é assim mesmo, a gente vai se adaptando. É. Mas ó, você está de novo na área, a galera já está te vendo aqui. E eu queria que Bacana. você já desse uma boa noite para essa galera toda aí, para a gente já começar a nossa live. Com certeza, com certeza. Bem, é um prazer incomensurável, um prazer assim, fora do comum estar com vocês nessa noite. E para mim é motivo de muito prazer matar aí a saudade de tantos irmãos aí que já começam a aparecer aí na telinha, né? Sandra Passos, Márcio Correia, grande Márcio, Michele, enfim, irmã Vânia, Val também, por aí vai. Nosso pastor Rosivaldo, NEM, psicóloga Heloísa Helena, enfim. Eu quero agradecer a Deus, evidentemente, mas agradecer a você, pastor Rogério, por você possibilitar-me aí essa chance de matarmos saudades aí dos irmãos, dos amigos, de todos vocês. E vai ser um momento exponencial. Desculpem-me, mas isso já está na minha medula, faz parte, seja do trabalho, da família, qualquer outro lugar que eu esteja. A exponencialidade da bênção do Senhor, ela tem sido noite e dia. Legal. Gente, ó, hoje a gente quer falar um pouco sobre esse cenário atual, é, esse momento inusitado que a gente está vivendo aí de pandemia. E a gente quer pensar um pouco também no que vai se apresentar para nós após esse isolamento, o que que a gente tem aí de vislumbre pela frente, como é que a gente pode se preparar, o que que a gente pode levar de lição dessa quarentena, dessa pandemia, como que a gente pode fazer a vida ficar melhor pós-pandemia. E é isso que a gente quer conversar. E eu queria muito que você interagisse com a gente, que você desse aí a sua opinião também, escrevesse os seus comentários na medida que a gente for aqui abordando os assuntos. Seria muito importante você também estar interagindo com a gente, tá ok? Fiquem bem à vontade para interagir conosco. Então, a gente quer falar hoje sobre a vida após pandemia, mas antes de qualquer coisa, pensar um pouco sobre esse cenário atual, como é que a gente está vivendo, como é que a gente está se reinventando, como é que a gente está se adaptando, o que que a gente pôde resgatar nesse período de quarentena, o que que a quarentena trouxe para nós de ressignificação de valores, de princípios. Então, é sobre tudo isso, sobre todo esse arcabouço que a gente quer aqui tratar com vocês e queria muita participação de vocês para a gente pensar junto sobre isso, ok? Eu queria que o Samuca falasse um pouquinho para a gente como é que está sendo essa quarentena, o que que tem mudado aí no teu olhar, quais são as adaptações que você tem tido a oportunidade de fazer nesse período. Pois é um momento inusitado na vida de todos nós, não é, Rogério? Porque fomos todos, a humanidade
pegos de surpresa no que tange a essa pandemia, e eu praticamente estou em quarentena e em isolamento social há mais de 65 dias. A empresa com muita felicidade, respeitou-nos e nos deu assim a possibilidade de nós estarmos em casa, nos cuidando, evitando sair, a não ser em aspectos essenciais. Portanto, desde março, desde o dia 18 de março, que estamos em casa. Saímos ocasionalmente quando há aquela necessidade. E eu fiquei muito feliz, sabe, Sério, porque hoje eu coloquei minha roupa de sair. Então, coloquei uma calça comprida, camisa, esporte fino, e me sinto como se estivesse hoje, e estamos, não é? Num auditório, numa congregação virtual, e o que aproxima muito, inclusive esse é um dos assuntos da noite. Talvez nós estejamos muito mais próximos através desse canal virtual do que se estivéssemos antes da pandemia. Talvez antes da pandemia nós estivéssemos ainda com aquela correria e 24 horas não dando tempo para resolver absolutamente nada, e você usou a palavra-chave para virarmos essa chave, na verdade, né, da nossa vida, que é a ressignificação, o processo de adaptação, aquilo que em nós a gente pode fazer para mudar a nossa forma de tratar melhor o outro. É verdade, meu amigo. Samuca, deixa eu te pedir uma coisa. Dá uma baixadinha no teu volume para ver se diminui a interferência no teu volume do celular, que eu dei aqui uma baixada no meu. Só uma baixadinha de leve aí, para ver se melhora a interferência. Isso. Pessoal, aí dá retorno para ver se melhorou o nosso áudio, tá, gente? Vai dando retorno aí para a gente ir calibrando aqui. A nossa primeira transmissão, tudo muito incipiente, e vai dar certo. Então, vai dando retorno para a gente ir calibrando aqui a nossa transmissão. Mas, Samuca, o que a gente pôde resgatar aí nesse período de pandemia? Porque, enquanto a pandemia tem sido um tempo muito difícil, pessoas têm perdido entes queridos, pessoas têm perdido familiares, pessoas têm perdido seus negócios, pessoas têm perdido seus empregos. Quanto tenha sido um tempo muito ruim, mas o fato é que de toda a crise, todo período difícil, a gente pode sempre tirar momentos bons, a gente pode sempre extrair coisas boas, e dessa crise também não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Então, eu penso que a gente precisa aprender e perceber Sim. o que a gente pode tirar de bom dessa quarentena. Não é? Então, eu tenho pensado muito sobre essa questão do ressignificado, né? Algumas coisas que se perderam, né, ao longo do tempo, essa nossa correria doida aí da vida. E uma das coisas que eu estava pensando é em relação à restauração da mesa na casa, né? Nessa quarentena eu tenho podido sentar à mesa, tenho podido conversar com a minha filha de 14 anos, já conversar sobre o futuro, sobre projetos, sobre escolha de profissão, coisas que no dia a dia a gente não tinha mais essa oportunidade. A mesa, que é um momento tão importante ali, onde a gente deixa o celular, onde a gente deixa a televisão de lado, e a gente ali comendo, conversando, decisões importantes são tomadas ali à mesa, definições de vida são tomadas ali à mesa, orientações, conselhos paternos, maternos ali são dados à mesa. Então, acho que uma das coisas assim, que eu posso destacar como um grande benefício para a minha vida nessa quarentena foi a restauração da mesa, voltar a sentir o gosto da comida de novo, Samuca. A gente estava numa correria, né? Eu, como advogado, às vezes as nossas audiências são em horários totalmente desencontrados. É audiência meio-dia e meio, 1 hora, que você... E às vezes, se tem atraso, você não tem hora para almoçar. E quando você almoça correndo. Então, você não sente o gosto da comida, não tem mais aquela pausa para almoçar. Então, eu posso destacar essas duas
como algo que tem ganhado um novo significado para mim. Você também tem visto dessa forma, meu amigo? Sem dúvida, sem dúvida. Em nossa casa, por mais que nós tentássemos no antigo normal da nossa vida, porque hoje o que se fala mais é o novo normal. E É, isso é realmente sem volta. Nós temos que nos adaptar, é outra palavra-chave. Mas eu e a minha família temos procurado nos reaproximar, porque, de um modo geral, naquela volúpia do dia a dia, a gente não pode fazer com que a nossa casa se transforme num hotel, aonde o trabalhador, ou mesmo eu, chegando em casa e ainda ter que levar trabalho para casa, e muitas vezes não dando ou administrando melhor o tempo. Então, essa pandemia, nesse momento, fez com que eu, particularmente, administrasse melhor o tempo. Claro que nós não somos perfeitos, claro, mas administrando o tempo, Rogério, nós podemos visualizar o que verdadeiramente é prioridade para a nossa vida. é Porque verdade. eu aprendi algo que eu acredito que você também, nós tivemos a honra de pastorearmos juntos em duas ocasiões, em duas igrejas, e quando a gente tem aqui, ó, 5 dedos, isso a gente aprende até no seminário, 5 dedos, em primeiro lugar, está Deus. Deus está acima de tudo. Em segundo lugar, está o casamento, para aqueles que fizeram realmente assim o seu enlace. Em terceiro lugar, estão os filhos. Em quarto lugar, está o trabalho. E quinto e último lugar, não sendo menos importante, está o templo do Senhor, a igreja, comumente como é chamada. Então, aqui em casa a gente tem reaprendido a fazer assim. Olha, vou te dizer, hein, para você, Rogério, e para todos que estão nos ouvindo, de que, rapaz, eu perdi a conta de quantas vezes eu pude fazer com a minha família cultos no lar. Legal. Porque antes era muito eventual, acontecia sim, Uhum. mas não com a profusão que hoje acontece. Sim, Então isso aí trouxe uma aproximação. E quando a gente fala de culto doméstico, Rogério, a gente não quer citar aqui daquela forma arcaica, tradicional, engessada, em que o patriarca da casa chama todo mundo de uma forma até rígida. Olha, vamos vir aqui para a sala, vamos falar com Deus, vamos cantar, ler a palavra. E aí, não, a gente tem feito de uma forma bastante tranquila, leve. sem aquela E aqui, liturgia pesada, né? com certeza. E eu tenho até uma ideia. Hoje a gente estava lendo a palavra de Deus e eu percebi uma coisa interessante. Por que não? Isso é para mim e é para vocês. Por que não nós aproveitarmos o tempo com a nossa família em qualquer horário do dia que você possa aplicar? Ir no quarto do seu filho ou da sua filha e lá mesmo convidá-los. Olha, vamos ter um tempo aqui? Que tal a gente ler a palavra juntos, a gente cantar algumas canções e Sim, sem do que a gente aquela, ficar naquele formalismo? sem aquele peso de liturgia, é cada um na simplicidade. A esposa lê um salmo, o esposo faz uma oração, a família junta canta um louvor. Eu acho que era isso que faltava nas nossas famílias, faltava esse tempo para a gente restaurar esse momento em família. Eu acho que a gente está tendo essa Sim, oportunidade nessa pandemia de observar e discernir o que de fato tem valor e o que não tem valor. Porque a gente estava correndo tanto, a gente estava correndo tanto, e nessa correria, muitos perdendo saúde, muitos perdendo qualidade de família, muitos perdendo qualidade no relacionamento. E daqui a pouco chegou essa pandemia e todo mundo viu a nossa relatividade, como nós somos relativos, como a gente é frágil, como os nossos verdade. projetos são frágeis, como um vírus imperceptível, invisível, consegue fazer todo mundo ficar trancado, isolado. Sim, E sim, aí o que adianta, como você bem enfatizou hoje, né? Você tem uma roupa bonita, mas a gente vai ter que usar dentro de casa, porque não se pode sair. Se tem um carro bonito, mas não se pode sair porque está tudo fechado. Então a gente tem verdade. que olhar para os verdadeiros valores, que é o quê? Que é a casa, que é a família, que é o lar, que são os filhos,
que é essa comunhão com o Senhor. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade ímpar e eu gostaria que nós aproveitássemos e saíssemos dessa pandemia com isso assentado no nosso coração, para que isso não se perca quando a vida, que na verdade Sim, não vai voltar ao normal, vai ser um novo normal, porque eu sim, penso que a gente não vai voltar a ser como era mais, nós vamos ter um novo normal, mas dentro desse novo normal, a gente conseguir trazer essa coisa boa que a gente está praticando aqui na quarentena, a gente conseguir sim. dar continuidade a essa prática da mesa, essa prática do culto em família, essa prática da família estar junto, voltar a ver filmes junto de novo, comer pipoca junto. Eu Isso. acho que a gente tem que olhar um pouco também para esses benefícios, porque tragédia realmente já tem em abundância. Eu acho que a gente precisa olhar um pouco também para aquilo que de bom a gente está podendo tirar, né, meu amigo? É verdade. E corroborando com o que você disse, a questão de nós, sabe, sabermos ocupar melhor o nosso tempo, ao invés de ficarmos debruçados diante de tantos telejornais, por uma boa parte do nosso tempo no lar, e ouvindo e, sabe, nos alimentando de tantos assuntos de mortalidade, de corrupção, de crises. Eu acho que não que nós nos alienemos, não, mas que nós tenhamos assim uma administração melhor desse tempo, sabe? Porque a gente pode fazer tantas coisas em casa, uma boa literatura, a Bíblia Sagrada, e, e não permitir que essas coisas ocupem o nosso pensamento, não é? É A gente verdade. sabe que, poxa, a gente tem, inclusive, quando a gente hoje a gente tira muito proveito disso. A pandemia tem trazido assim temor para as famílias. Eu tenho acompanhado, Rogério, muitas pessoas que antes já estavam com as suas circunstâncias psicossomáticas, seus problemas assim emocionais bem equilibrados, bem tratados, seja com medicamentos ou não, mas nesse período de isolamento social, muitas pessoas começaram a voltar a ter uma série de problemas de ordem emocional. E Sim, aí nós vimos, eu tenho chegado notícias a mim de pessoas mais ansiosas, pessoas mais preocupadas, pessoas desanimadas, pessoas que estão aí perdendo seus empregos ou mesmo sendo cerceadas do direito como cidadão de poder sair, porque há um sim. cumprimento legal de permanecermos em casa para que venhamos verdadeiramente a termos consciência. Eu creio que também entra a questão da consciência. O que a gente É, vê hoje são pessoas que a gente sai à rua com máscara, de uma forma lúcida, e o que a gente vê são pessoas que, não vou usar máscara, para quê? Isso aí só pega no outro. Então há um certo egoísmo, uma certa desinformação, e isso é um problema também que a gente tem que se preocupar. A consciência, a sensibilidade hoje, ela é preponderante para todos nós. é verdade. Você tocou no assunto que eu tenho falado em algumas lives sobre o trabalho que o pessoal da área de ciências humanas, da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, da psicanálise, eu tenho dito para esse pessoal que eles terão muito trabalho pós-pandemia, porque, como você Sim, bem salientou, esse tempo de quarentena tem acirrado problemas emocionais. Eu tenho encontrado pessoas e tenho conversado com pessoas que já não estão conseguindo nem mais sair à rua para comprar e alguma coisa e voltar correndo, porque é o acúmulo do medo, é o acúmulo da incerteza do que vai acontecer amanhã, é o acúmulo de fato. de tantas notícias auspiciosas que chegam o tempo Sim, todo, e aí você fica socando isso para o lado de dentro, e daqui a pouco o indivíduo está somatizando, e realmente, por isso que a gente tem tentado toda noite
injetar fé, ânimo, esperança, porque é nessa hora que o Evangelho vai fazer a diferença na nossa vida. É nessa hora que o Evangelho simples de Jesus se apresenta como a rocha eterna debaixo dos nossos pés, como aquele chão firme para a gente Verdade. pisar e saber o seguinte: ainda que os montes se transtornem e sejam transportados para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e Deus está no meio dela. Então, quem não abraçar essa esperança e essa fé vai ficar vulnerável mesmo a esses problemas emocionais e os profissionais de humanas vão ter muito trabalho depois, pós-pandemia, penso eu, que vão ter muito trabalho, vão ter que ajudar muita gente aí que vão sair com as suas emoções bem abaladas por conta desse período todo de isolamento, né? É verdade, é verdade. E é interessante também que muitas vezes nós ficamos subjugados aos acontecimentos. É claro que isso é uma realidade, mas deixa eu te fazer aqui algumas situações, alguns aspectos. Desde que há a humanidade, nós já passamos por. A humanidade já conviveu com diversas pandemias. A gente pode aqui elucidar algumas dessas pandemias que trouxeram grandes crises e grandes óbitos. E a Sim, humanidade chegou até aqui. E é interessante que sempre após uma pandemia, a humanidade reage. Por que essa reação? Porque há um Deus que estabelece ordem. Como lá desde o início, desde o princípio da criação, ele estabeleceu essa ordem, quando a terra era o quê? Sem forma e vazia. é Deus criando a Então, partir do caos, né? perfeito, perfeito. Nós passamos pela peste bubônica, isso lá, sabe, muitos anos atrás, chamada como peste negra. Então, esse foi o momento em que, inclusive, naquela época, os médicos, talvez nós tenhamos alguns médicos aí assistindo, naquela época o médico era chamado de médicos da peste. Apareciam com aqueles mormons, né? É, Como se fosse cena de um filme de terror, amedrontando as pessoas. Mas é, isso foi contornado com muita diversidade. Aí nós passamos pela varíola, nós passamos também pela cólera. E em 1918, eu lembro que meu avô, quando era vivo, toda vez que eu encontrava com ele, meu neto, em 1918 eu vivi e sobrevivi à crise da gripe espanhola. E essa gripe espanhola trouxe uma mortandade assim foi. Não tem fácil, não. enorme. É Então verdade. hoje eu quero até deixar essa indagação para você também, porque o que acontece? Nós temos hoje a Covid-19, Sim, o coronavírus, não é verdade? coronavírus. E nós temos a pandemia. A Sim, pandemia é uma coisa dentro desse cenário desse vírus aterrorizante. Então, a pandemia, nós concordamos que ela vai passar, que ela sim. vai ter um processo que ainda estamos convivendo e nós não sabemos, talvez os cientistas e os maiores estudiosos nessa área ainda não identificaram pontualmente quando é que vai passar. Mas e o coronavírus? O coronavírus talvez nós estejamos convivendo com mais um vírus, assim como outros que Sim. a humanidade conviveu, e vamos ter que aprender a conviver com Vamos ter que ele. aprender. É. Exatamente. Os cientistas têm dito que nós vamos pelo menos ter que nos adaptarmos nos próximos 2 anos, Pelo porque menos. as vacinas elas precisam de a vacina não é difícil, não é tão difícil pelo que se tem hoje de inteligência e de disponibilidade de tecnologia, mas a questão toda é o tempo de maturação, de testes para ver efeitos Verdade. colaterais. Então, você não consegue criar uma vacina em 3, 4 meses. Então, é um tempo natural mesmo. Exatamente. Então, vai precisar de
de o tempo natural de uma vacina. O Sim, medicamento também tem o seu período de testes. Então, o que eu tenho percebido é que a gente vai viver alternâncias de períodos em que vai haver a flexibilidade, as pessoas vão poder sair, tomando alguns cuidados, mas daqui a pouco, quando surgirem novos casos, aí há o período de isolamento de novo. Uma coisa que me isso. preocupou foi que nos países em que houve a flexibilização, onde as pessoas começaram a sair, apareceram novos casos de forma rápida e já estão pensando de novo Sim, em praticar o isolamento. Então, eu acho que a gente vai passar um tempo de adaptação, isso em todos os aspectos. Os comércios vão ter que, perfeito. quando se reabrir, vão ter que se reabrir com uma capacidade muito menor do que se tinha. Se o indivíduo lá usava 100 cadeiras, ele vai ter que trabalhar com 40, com 30, para Sem evitar dúvida. ao máximo a aglomeração, né? Eu acho que isso vai ser uma tendência, shows, teatros, Cinemas, visitas a museus. Eu acho que tudo isso vai convergir para a virtualidade. Então, eu penso que a gente vai ter um crescimento exponencial de shows através de live, como a gente já está vendo agora, usando a sim, virtualidade, viagens sim, a museus também de forma virtual. Eu acho que a gente foi inserido em uma nova era. O Covid nos inseriu em uma nova era, em um novo tempo, em que não deu muito tempo da gente processar e a gente está tendo que se adaptar meio que no susto. A gente pariu no susto, é como aquela grávida é que dá o verdade. filho no susto, né? Então eu penso que a Isso. gente vai ver um tempo ainda de alguns meses de adaptação até que isso se torne totalmente controlado, né? Porque é uma coisa Sem dúvida, tão difícil de você sem controlar, dúvida. você não vê, você não há uma quantidade de testes suficiente para saber quem já pode sair, quem não pode sair. Então, você às vezes pode ter gente dentro de casa já imunizado, mas você não sabe, você não tem Perfeito. teste suficiente, então você não consegue liberar as pessoas e, e só Deus mesmo para nos ajudar, porque Só, como você falou, não tem prazo, não tem dia. A gente não sabe quando é que isso vai ficar totalmente seguro para as pessoas transitarem de forma segura. Eu acho que ainda vai exato. levar um tempo para que as pessoas possam transitar. E aí, Samuel, que eu quero introduzir um assunto aqui com o pessoal está Sim, interagindo, a Heloísa, é psicóloga, fez uma ponderação muito pertinente da área dela, né? Falando da dificuldade que as pessoas vão ter nessa área emocional em relação a luto, né? As pessoas não têm podido prantear os seus mortos, né? Não têm podido dar um enterro digno por conta do coronavírus. É uma quantidade limitada de pessoas que vão lá. É um, é um, sim, é um, é um, é um período lá de funeral muito rápido. E a gente sabe que a mente humana, que a psique humana, precisa absorver cada momento, cada estação da verdade. vida. E o luto é uma estação da vida. O luto ele precisa ser vivido de acordo com a estação da vida, né? Do Sim, choro, da sim, tristeza. E a gente está vendo que essas estações estão sendo suprimidas. Então, a Heloísa fez essa ponderação muito importante que certamente pessoas vão ficar como se fosse essa janela aberta, alguma coisa que não conseguiu fazer de forma plena, de forma completa. Então, legal, Heloísa, essa tua ponderação aí, as demais que têm chegado também, muito bom vocês estarem interessante, né? com a gente aqui. É interessante essa integração que nós estamos tendo hoje. Aqui mesmo, nossa irmã Vânia, ela fez uma citação dizendo assim: precisamos buscar forças em Deus para sairmos melhor dessa pandemia. Crescemos como pessoas, ter consciência de que somos frágeis e praticar mais o amor ao próximo, pois temos visto tantas pessoas sofrendo e, querendo ou não, o sofrimento do nosso irmão dói em nós. Isso é uma realidade. E eu quero aproveitar aqui o fato de que, quando nós tivermos mais liberdade de voltarmos aos reencontros, fica uma questão no ar. Você sabe, Rogério, e os irmãos aqui que bem me conhecem, sabem o quanto eu sou sinestésico, o quanto eu gosto de beijar, abraçar, ficar junto, Você deve estar, sabe? você deve estar passando mal, que você não está conseguindo beijar as pessoas, os irmãos. Como é que você está conseguindo viver nessa quarentena, rapaz?
Eu estou descontando aqui em casa. A gente faz o que pode. Ainda bem que nós temos esse refúgio, esse porto seguro que é o nosso lar, não é? Mas aí eu faço essa pimentinha no ar para você. É, quando nós formos liberados, vamos assim dizer, como nós vamos nos comportar? É claro que nós vamos ter o que a irmã Vânia acabou de citar e você, a conscientização. Como é que a gente vai reaprender, ressignificar os nossos relacionamentos, cuidando do próximo? Porque nós temos que respeitar os nossos contatos. Assim que tivermos que remarcarmos encontros, quando nos encontrarmos com os nossos gestores, com seus contatos, os seus clientes também, a rua, quando você for encontrar as pessoas, ou seja, voltar paulatinamente à aglomeração. Mas Sim. será que nós vamos sair abraçando todos, sabe, numa profusão enorme? Vai ser Então, isso aí difícil, é né? algo para Porque a a gente gente vai ter repensar. vai ter que manter o contato. Agora, isso para nós, para nossa característica como povo brasileiro, e falando mais do nosso quintal aqui, nós cariocas, que a Sim, gente tem essa sim, coisa do abraço, essa coisa do aperto de mão, do beijo, eu acho que a sim, gente vai ter um pouco mais de dificuldade de lidar com isso, porque vai requerer novos hábitos. Eu penso que o isso. coronavírus ele nos introduziu em um novo mundo, em uma nova era, não dá para negar, não vai voltar a ser como era, e nós vamos ter que Verdade. adquirir novos hábitos, principalmente aqueles que tangem a norma de saúde pública e norma sanitária. Eu acho que não dá mais para as grandes empresas só pensarem nos seus lucros, não dá mais Verdade. para os governos ignorarem determinados locais, determinadas circunstâncias de vida de pessoas. O que a gente viu foi que o coronavírus ele democratizou essa situação. Começou pela camada mais alta, a gente que veio da Exatamente. Itália, que tinha condição de viajar, que pegou primeiro. Então, mostrando o Perfeito. seguinte, que a gente está dentro desse mesmo barco. Não dá para eu olhar apenas para a minha vida e eu ter uma bela casa e tem gente na favela lá que vive em condições subhumanas. Eu acho que a sociedade em um Sim, todo, as organizações civis, o governo, as grandes empresas, vão ter que pensar e olhar de uma forma mais social, de uma forma mais misericordiosa para tudo isso, porque não dá mais para a gente ter hoje pessoas vivendo com esgoto a céu aberto, pessoas vivendo sem verdade. nenhuma condição de saúde sanitária. Então, eu acho que o coronavírus também veio para nos acordar disso, e a gente precisa lembrar que a letalidade desse vírus, ela não carrega uma letalidade do ebola, porque se a gente tem o coronavírus, o que ele tem é o poder de disseminação, ele dissemina muito, muito rápido, Perfeito, mas ele não tem perfeito. a letalidade do ebola, porque se a gente tem o Oh, coronavírus com a letalidade do ebola, o que a gente ia ter aqui era uma carnificina, a gente ia ter aqui um sim, morticínio como jamais visto em toda a história. Então, sim, nós não estamos isentos de, no futuro, viver de novo uma situação dessa, de modo que a gente precisa, como sociedade, repensar tudo. O coronavírus chegou para falar: olha, não dá mais para a gente achar que nós estamos protegidos, porque chegou o coronavírus e democratizou tudo. Até o cara que mora na mansão está sujeito a pegar também. Então, trouxe esse nivelamento, mostrando que todos somos humanos e não dá para a gente se fechar no nosso mundo, tendo em vista que o mundo hoje é globalizado e o que atinge o meu vizinho me atinge também, está todo mundo dentro do mesmo barco. Eu acho que essa é uma coisa a pensar. concordo com você. Inclusive, nós vamos. Hoje, qual é a parte do corpo que mais nós enxergamos? São os olhos. Então, nós vamos ter que reaprender ou aprender de fato a usarmos muito bem as expressões como forma de estarmos próximos das pessoas, inicialmente, através do Sim, olhar, através de um sorriso, quando retornarmos ao novo normal, após esse processo de pandemia. E as expressões, o sorriso vale muito mais
nessa fase em que nós estamos, alguém colocou agora aqui, que falta faz um abraço. É verdade, falta demais. Às vezes o abraço, ele compete até mesmo com um beijo, porque eu ouvi dizer há algum tempo atrás que quem abraça muito tem mais 7 anos de vida. Em algum Rapaz, momento nós ouvimos isso. então você vai viver igual o Matusalém, 800 e poucos anos, 900 anos. Ah, e aí, hoje paira muito a questão do, como eu posso dizer assim, a questão do medo, da insegurança. E é interessante que a gente fica muito preocupado com o futuro. Mas, pastor, como vai ser o futuro? Outro dia a pessoa perguntou, mas será que eu vou morrer? Aí eu disse, mas todos Bom, nós vamos morrer, um meu dia irmão, a vai, não né? ser que A gente só não sabe a nossa senha, né? a gente só não sabe a senha, pode ser de inúmeras formas, mas vamos falar de vida. E hoje Isso. nós temos vida. Então nós temos que comemorar essa vida exponencial que Deus nos traz, que Deus nos dá. Sabe que se a gente começar a alimentar esse desassossego, eu peguei um texto bíblico interessante que está lá em Jeremias, no capítulo 10, versículo 23, que ele diz assim: Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Porque quando a gente começa a meditar nesse texto de Jeremias, capítulo 10, 23, a gente percebe que nós somos incompetentes para gerir a nossa vida se nós não tivermos como primazia a Sim, excelência de Deus sobre nós, nos comandando, sabe, nos orientando na pessoa do seu Espírito Santo. Sabe, hoje as pessoas têm muitos intermediários para chegar a Deus, mas há apenas um mediador entre Deus e o homem, é isso. Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então hoje a gente vê essa preocupação. Recentemente você leu, e eu gostaria de ler novamente aqui o texto que está lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz assim, até numa outra linguagem, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e futuro. Sim. Futuro. O futuro não está em nossas mãos. Está nas mãos de Deus. Então nós temos que viver hoje, ressignificar a nossa atitude agora, com a Sim. nossa família, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Quer ver uma coisa que nós, por mais que nós façamos, ainda estamos devendo? E eu digo assim, a mim mesmo, eu estou devendo de ligar para pessoas que eu já não vejo há muito tempo. Eu tenho feito isso com alguma frequência, mas há inúmeras pessoas importantes na nossa vida, Rogério, que um contato, um telefone. Gente, eu quero rapidamente aqui dizer que uma vez eu estava como se estivesse vivendo uma pandemia. E aí sabe o que aconteceu? Um amigo exponencial ligou para mim. E eu naqueles dias que você sabe, que sabe, cabisbaixo e abatido, e aí me liga uma pessoa exponencial e diz assim: Oi, Samuca, tudo bem? Olha, rapaz, eu estava aqui ouvindo uma canção e lembrei de você. Você cantava muito essa música. Sabe qual é? Aí ele falou qual era a música. Ele não tinha noção do que ele fez comigo. A alegria do Senhor inundou o meu coração Então quando ele disse a canta o refrão música. dessa música pra gente. Pois é, não sei se o pessoal vai querer que eu desafine aqui, Não, mas vamos era lá, pô. uma música que sempre está em meu coração. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha,
aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Olha o que esse homem fez comigo, irmãos. Aquele dia mudou aquela minha proposta tão assim de abatimento e levantou ali naquele dia. Então a gente tem que passar a fazer contato com o irmão, lançar, continuar a lançar sementes. Sementes, sabe, que temos que derramar na trajetória da nossa Que vida. Deus cuida de nós. Que bom saber disso. Samuca, já que você introduziu aí o tema do divino, desse nosso relacionamento com Deus, eu queria pensar com você, com todos que estão com a gente aqui, sobre a espiritualidade pós-coronavírus, né? Porque o que eu percebi é que o coronavírus ele nos obrigou a nós desenvolvermos uma nova, que na verdade é velha, porque sempre existiu e sempre foi a vontade de Deus, que significa o nosso relacionamento pessoal e íntimo Sim. com Cristo. Então o coronavírus nos impôs isso, dizendo o seguinte: olha, o templo está fechado, os templos se fecharam, agora nós vamos ter que buscar ao Senhor. Nós e o Senhor, nós e a nossa casa, nós e a nossa família. Eu acredito que o coronavírus veio ressignificar, de novo, essa palavra que tem sido o nosso fio condutor nessa nossa conversa, ressignificar a nossa forma de cultuar a Deus, a nossa intimidade com Deus, conquanto os encontros comunitários sejam maravilhosos, porque, principalmente quando se tem um ambiente bom, congregar é bom quando se tem um ambiente bom, maravilhoso. É maravilhoso você ver os irmãos, se abraçar. Puxa, é muito bom. É muito bom. Só que nós não podemos depender só disso. Por quê? Porque chega um momento como esse, em que as circunstâncias não permitem que você se desloque, vai até aqui e ali, e aí como é que fica? Aí a fé de muita gente acaba naufragando. Então eu penso que o coronavírus trouxe para nós esse significado do que é cultuar Deus, do que é ter intimidade com Deus, de que você pode orar, de que você não precisa de ninguém para fazer essa intermediação, que você pode orar, que você pode ler a palavra na sua casa, que você pode se fortalecer em Deus, que você pode desenvolver essa espiritualidade. Então eu penso que é uma oportunidade para a gente sair dessa pandemia com essa consciência, do que é culto, com essa consciência de que congregar é maravilhoso, mas eu não vou lá como alguém que depende daquilo ali, e se não tiver, eu estou perdido. Não, eu vou lá porque é bom, eu vou lá porque eu quero estar com meus irmãos, eu vou lá porque eu quero estar em comunhão, eu vou lá, mas eu tenho a minha vida pessoal com Cristo. Eu acho que isso é um tesouro que a gente pode levar dessa pandemia, essa espiritualidade, da gente saber que é o nosso devocional dia a dia que nos fortalece. Porque você imagina pessoas e crentes que ficam dependendo de um culto na semana, ou de 2 cultos na semana, para se fortalecerem, para ter esperança, para ter fé. De modo que isso deve ser o nosso caminho natural de vida, a nossa devocional diante de Deus, no nosso quarto, na nossa casa, a nossa oração, a nossa leitura da palavra, o nosso desenvolvimento na fé, desenvolver a nossa salvação. Então, eu tenho orado e tenho pedido para que as pessoas saiam com essa consciência fortalecida, para que aprendam a caminhar com as suas próprias pernas e, ao chegarem nos encontros comunitários, chegue com essa consciência. Não chegou lá como alguém que está precisando de oxigênio, como alguém que está ali, se não derem oxigênio, ele vai morrer. Não, você chega lá para dar, porque você já se encheu no teu lugar íntimo. Você chega lá para ser recíproco nas manifestações dos dons, porque você já se encheu de Deus no teu lugar íntimo. Então eu penso que está disponível para nós essa nova espiritualidade, que não é nova, que é velha, que o Evangelho sempre nos ensina esse caminho, não é, Samuca? Isso, a igreja primitiva é o melhor exemplo. E é o interessante que nós não somos, Rogério, irmãos, nós não somos um templo
concreto. Nós não somos um templo inerte que temos que preparar ali e sedimentar ali cimentos com pedras para erigirmos um templo bonito. Não, nós somos templo do Espírito de Deus. Nós somos a igreja viva. Nós somos a igreja militante, para que nós nos tornemos um dia, aí sim, uma igreja triunfante quando estivermos na glória celestial. Então, a igreja não está fechada. É o que você disse, se nós tivermos essa conscientização de que a igreja somos nós, de fato, Nós somos o as corpo pedras místico vivas de nessa Cristo. boca. Como o Pedro Pedras diz, nós somos vivas. as pedras vivas que, quando se juntam, formam. Isto está no Novo Testamento, Pedro dizendo: vós sois as pedras vivas que, quando se juntam, formam o edifício de Deus, onde Deus habita. Então eu oro muito, muito para que essa consciência seja disseminada no meio do povo de Sim, Deus, porque quando a gente tiver essa consciência, o povo nunca mais será enganado, nunca mais será presa fácil para líderes mal intencionados. Quando a gente ganhar essa consciência de que eu sou sim, igreja e que os encontros comunitários são importantes, são maravilhosos, mas eu vou para lá não como alguém precisando do oxigênio porque está morrendo. Não, eu vou para lá verdade, porque verdade. o que me habita eu quero compartilhar com meus irmãos na coletividade. Eu acho que a gente está tendo essa oportunidade de carregar essa espiritualidade aí. Sem dúvida. Agora à tarde, eu estava meditando e preparando uma pequena pauta, e aí convidei o Pedro Lucas para me ajudar. E aí vai também a questão de nos aproximarmos dos filhos e fazer com que eles se tornem tão importantes como são, porque nós temos muito que aprender com os nossos filhos. E aí eu falei para ele assim: filho, você pode selecionar 3 músicas, deixa 3 músicas aí que você goste bastante. Eu vi um brilho nos olhos dele. Ele foi para o quarto dele, ficou lá e daqui a pouco ele voltou e disse: pai, olha, eu elegi essa e essa. Aí eu, que bacana, gostei muito. E se tiver ocasião, eu canto aí um trechinho de cada uma Ué, delas só para perceber a manda, manda, importância do manda brasa, louvor. Samuca. Nós estamos aqui Ah, todos ao ouvido. Manda brasa, meu amigo. mas eu não sei se os irmãos querem me ver desafinar. Não, manda aí, o pessoal. Ó, eu vou fazer a segunda voz. A segunda voz é baixinha que ninguém nem ouve. Não, a segunda tem que prevalecer, é o que dá a essência, é o que dá o tom. Mas é uma pequena, assim, um trecho apenas de uma destas músicas. Deixa eu pegar a minha cola aqui, tá, irmãos? É, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustenta em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo que eu preciso. E te direi, e vai valer a pena, e vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Então essa é uma das músicas assim que o meu filhote escolheu. Eu digo assim, meu Deus, que bacana.
Então, é tão bom quando a gente usa a nossa própria vida como Ó, instrumento, porque o próprio tem gente instrumento é lembrando. inanimado. Tem gente lembrando aí da tua época no Coral Levitas, ó, Cristina Novaes, ó, lembro E, quando éramos no Coral Cristina, Levitas. olha só Legal, que legal, hein? glória a Deus, que Eu bom, Samuel, lembro, que isso bom. aí, tempo bom, né? Tempo maravilhoso. E, e mais um trechinho de uma outra música aí, tá? Vai ser bem breve aí para a gente poder adiantar. Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente já tem aí, Ó, a gente está porque chegando já a 1 hora de live, passa muito rápido. A gente está passa chegando rápido, né? a 1 hora de live, passa bem rápido. Caramba, caramba. Bem, a outra que o Pedrinho elegeu é: me escuta quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Canta, irmãos. Creio que tu és a cura. Creio que tu és tudo para mim. Aleluia. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, Jesus, precisamos de ti. Tá aí, tá vendo? Como é que Olha, filhos fazem coisa toda a diferença linda, na vida dos coisa pais? linda, Samuca. A gente tava com saudade de ouvir você cantar. A galera Ah, aí que tá bom. curtindo, galera aí tá curtindo demais. A galera tá sendo abençoada aí, galera. Poxa, tá sendo muito bom esse tempo aqui contigo, meu amigo. Muito bom, muito prazeroso, muito gostoso, Muito edificante muito mesmo. bom, meu amigo, muito bom. Glória a Deus. Mas Samuca, o Queria te que que a fazer gente uma. pode... Fale você, depois eu falo. Então, eu queria te fazer uma pergunta, porque, como eu te disse, hoje tem pairado muito a questão do medo e nem todos hoje têm aquela oportunidade de termos esse momento que estamos fazendo agora. Então, nós temos visto que essa pandemia trouxe muita gente desempregada, muitas pessoas empregadas, mas que não podem sair da sua casa porque não sabem se vão voltar para o trabalho. Profissionais também, os comerciantes que têm seu comércio e foram forçados por regime da lei de fecharem os seus estabelecimentos. E para essas pessoas, eu queria saber assim, a gente sempre pode indagar algumas questões, mas eu queria que você pudesse expressar como essas pessoas nesse momento poderiam reagir diante de tudo isso que tem acontecido atualmente, Rogério. Olha, sob o ponto de vista espiritual, é descansar, confiar, não se desesperar, viver um dia após o outro, porque o desespero não ajuda. Se a gente ficar antecipando os dias, a gente, além de já ter o problema de ordem econômica, a gente vai trazer problemas de ordem espiritual, de ordem emocional, de enfermidade. Então, se a gente tentar ficar antecipando os dias, a gente vai, na verdade, agregar outros problemas, outros pesos sobre nós. Então, é tentar viver um dia após o outro, confiando, confiando, confiando na graça, na bondade de Deus. Você fez várias citações de momentos difíceis que nós já passamos, que a humanidade Sim, já passou. Eu tenho dito que Deus, que o caos é um solo fértil para o milagre de Deus. O caos é um ambiente propício para o milagre de Deus, porque é no caos que Deus cria mundos novos. sem Lá no dúvida. Gênesis, quando a terra estava sem forma e vazia, foi no caos que Deus disse: haja luz. Deus foi criando a Amém. partir do caos. O caos é terra fértil para Deus fazer coisas extraordinárias. Eu penso que Ele também fará na nossa vida. E sobre o aspecto daquilo que tange a nós, daquilo que tem a ver conosco, é ficar antenado com as mudanças. O coronavírus antecipou processos. O coronavírus, processos que estavam
Ainda caminhando de forma natural, o coronavírus deu um start. O coronavírus ele é um acelerador de processos. Processos que estavam em desenvolvimento, eles foram acelerados e não voltam mais. Então, a gente vai ter que se adaptar rápido. Então, novos negócios. Verdade. Hoje, mais do que nunca, tá antenado com essa questão virtual, com a questão da internet. A pessoa que tinha lá o seu comércio, a sua loja, e de repente veio o coronavírus e agora não pode vender. Então, é pensar em alguma Verdade. plataforma virtual para que, se Sim, acontecer de novo, a pessoa tenha essa ferramenta para poder vender virtualmente. Então, hoje, quem estava preparado no ambiente virtual está conseguindo se virar. Por quê? Porque está vendendo virtualmente. Os serviços de delivery também cresceram muito. Então, quem estava preparado para não só receber fisicamente o cliente, mas ir até o cliente. Então, eu acho que quem tem sim, negócios, quem tem comércio, quem é empreendedor, precisa pensar sobre esse prisma, sobre esse aspecto. Tem que se informatizar, tem que é mergulhar no mundo verdade. virtual. Não dá mais para negar. Nós estamos hoje na era da internet. Os negócios de internet vão crescer absurdamente, já estavam crescendo com o coronavírus e com o Sim, distanciamento social e com a possibilidade de ir aos lugares, está crescendo absurdamente. Então, é verdade. preciso pensar em fomentar o teu negócio, equipar o teu negócio, instrumentalizar o teu negócio para que você possa atender essa demanda desse novo tempo. Se a gente olhar para várias áreas, a gente está vendo que o Covid já deu o start e não tem mais volta. O ensino à distância, que era uma coisa que Sim, você não era uma regra, era a opção. Depois do Covid, eu tenho certeza que o ensino à distância vai se tornar a regra, não mais a opção, porque as grandes instituições não vão querer mais correr o risco de uma hora para outra ter que fechar tudo e não ter uma estrutura montada. Então, eu penso que as grandes empresas, as grandes instituições vão se preparar para atender virtualmente o seu público, o seu cliente. Então, eu acho que perfeito. a gente precisa, quem é empreendedor não pode perder de vista isso. A gente estava vendo alguns processos, né? Por exemplo, na minha área, eu sabia que uma hora ou outra nós íamos ter audiências virtuais, de não haver mais necessidade do advogado comparecer. Com o coronavírus, agora nós estamos fazendo as audiências virtuais, então o advogado já não vai mais lá no fórum. Então eu penso Sim, que isso vai ser uma tendência que vai seguir. Foi regulamentado agora a questão do médico poder prescrever através de uma consulta virtual. Era uma coisa que perfeito. era muito incipiente, mas a partir de agora isso só vai crescer. O médico assina lá a sua receita com o token dele, com assinatura digital, você na tua casa imprime a Sim, receita. Então os contatos físicos eles vão diminuir muito. E a gente perfeito. precisa se reinventar, precisa estar antenado para que a gente não se torne impertinente nesse tempo. Porque, dependendo do nosso modelo de negócio, aqui falando um pouco dessas questões sociais, de negócio, Sim, dependendo do nosso modelo de negócio, você pode acordar um dia e perceber que o teu negócio se tornou impertinente, não carrega mais pertinência nenhuma. Por quê? Porque alguém chegou, ofereceu com muito mais rapidez, com muito mais eficiência, com muito mais qualidade sim, e o teu negócio ficou para trás. Nós estamos chegando perfeito. ao absurdo de ver pizzas sendo entregues nos prédios com drone. O drone vai lá, com uma garra segura a pizza, com a outra segura o cartão de crédito, vai na janela do indivíduo, o indivíduo coloca o cartão, passou o cartão, Isso, pegou a pizza, o drone desce. Então, é para esse caminho que a gente está indo. Então, não há mais volta. O coronavírus nos introduziu em uma nova era, em um novo tempo. Não tem mais volta, é daqui para frente. E quem não se reinventar, quem não tiver antenado, quem não sim, tiver olhando para as sim, questões, pode acordar um dia sem pertinência nenhuma, vai perceber que o seu negócio não tem mais pertinência, porque o mundo mudou e mudou muito perfeito, rápido. perfeito. Hoje nós temos que pensar de uma forma disruptiva, porque você deu o exemplo de o drone. Existem drones hoje que levam medicamentos na casa do cliente. É mesmo. Isso já acontece em Itaipava. Então, você
do telefone ou da internet, você faz o pedido e ali o drone deixa numa área externa da sua residência a medicação. Então você falou, nós precisamos nos reinventar, nos adaptarmos a esse novo normal e haja vista que hoje a questão das máscaras, como as pessoas, sabe, se reinventaram e começaram a customizar as máscaras, É. e situações assim que tem acontecido hoje também. Eu vejo aqui no condomínio, Nossa, as amor, tá pessoas aqui, têm se te cortando unido. rapidinho, ó. Pastor Mauro Sim, Félix, nosso mano querido aqui, ó, mandando um abraço pra gente, com a Pastor gente aqui, Mauro, ó. ah, Olha a alegria que ele nos dá aqui, ó. maravilha. Saudades Beijo, também, ele Mauro. sabe. Mauro, eu É te um pastor liguei ontem. exponencial. Só um minutinho, Samuel, que eu te liguei ontem, Mauro. Eu tava aqui regando o meu jardim e você me veio à memória e Deus me lembrou que tinha muito tempo que eu não falava contigo. Liguei de zap, não consegui falar. Eu queria te desejar um dia abençoado, cheio de graça, mas não foi possível, estou te desejando agora. Beijão, Mauro. Pai Samuca, Amém. desculpa aí a interrupção. Que nada, uma honra. Ai, 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 muito bacana revê-lo. Revê-lo pelo menos ali na escrita. Eu acabei de ver ali a mensagem dele, mas o rosto está aqui na nossa memória, no nosso coração. E eu quero aqui dizer que a gente tem que, através das circunstâncias que vivemos hoje, nos adaptarmos a essa circunstância, porque senão a gente vai viver mais amargurado, mais angustiado, e nós somos o maior potencial de Deus para que nós exercemos com a nossa mente, sabe, situações assim não é de fuga, mas é de ideias. Às vezes Sim, uma ideia simples pode gerar, pode reverberar de uma forma que pode trazer benefícios para a sua comunidade, para a sua sociedade como um todo. Então, isso é fundamental. A gente tem que exercitar isso de uma forma, na minha profissão, como exemplo, a minha profissão, hoje, eu não posso visitar presencialmente ainda, vou passar a visitar em breve, mas enquanto isso, existem as visitas digitais, visitas virtuais, e isso vai permanecer porque a partir de agora nós podemos alcançar médicos que estão em lugares assim tão inóspitos que não sim, podemos ir por N sim, fatores e acaba sendo um custo menor, mas vamos sim, valorizar esses profissionais sim. na área de medicina também, levando informações para eles. O Então, pessoal está sempre há descobrindo, uma saída. o pessoal descobriu nessa pandemia, descobriu que em algumas áreas eles podem lucrar muito menos, podem lucrar, desculpa, muito mais, gastando muito menos Mas, e alcançando muito mais gente. Você é, vê nessas lives que têm sido feitas por cantores sim, seculares sim, ou do nosso meio gospel, você vê ali, em uhum, uma live, o indivíduo alcança milhares de pessoas e a estrutura que ele precisa é muito verdade. pouca. É muito pouca. Sim, E dependendo da parceria que se faz ali para a transmissão daquela live, o que o indivíduo vai perceber? Poxa, eu não preciso de uma estrutura tão grande para fazer um perfeito, show. Então, com uma estrutura menor, eu gasto muito menos, alcanço muito mais gente sim, e ganho muito mais. Então, por isso que a gente vai precisar se adaptar, isso em todas as áreas, igrejas eu tenho dito isso para alguns amigos, as igrejas que não tratavam essa questão de mídia de uma forma mais profissional, no melhor sentido da palavra, tratando mesmo como perfeito, ministério, chega a hora de tratar, porque é, cada vez mais as pessoas estão nessa correria e não tem muito tempo mesmo. Então, é a transmissão do culto com qualidade, é você possibilitar do membro ter acesso às atividades, aquele que não pode vir fisicamente. Então, eu acredito que todos nós vamos precisar nos adaptar a essa nova realidade, que é a virtualidade, e não tem mais para onde voltar. Nós temos que seguir adiante verdade, e temos que nos reinventar, porque senão a gente vai ficar pertinente. A gente vai ter que encontrar meios para fazer com sim. que o nosso negócio seja ainda pertinente. Não tem outra escolha.
Exatamente. O próprio apóstolo Paulo, o Paulo mesmo era um de que ele era fazedor de quê? Não De é? O que ele tenda. fazia? Tendas. É. E ele conviveu em momentos de crise, pode-se assim dizer, de situações mais adversas possíveis, mas também ele teve momentos de conforto, assim, de mais tranquilidade, entre aspas, mas ele foi o grande exemplo, ele soube conviver em momentos de fartura e momentos muito mais de desventura. É. E aí ele chega a dizer o que lá em Filipenses capítulo 4, versículo 18, que é um clássico da Bíblia Sagrada. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu sempre, em algumas pregações, eu dizia, é como se eu dissesse para eu mesmo, passo por todas as coisas porque é Deus quem me dá forças. Então eu passo, eu não fico. A gente tem que aprender com isso, aprender com a palavra de Deus. Para cada dia, lá em Mateus capítulo 6, versículo 34, diz o que? Para cada dia basta o seu próprio mal. E como é É. bom nós chegarmos até aqui a essa hora da noite, mais de 50 famílias aqui presentes, pelo menos aqui, fora aqueles que estão aí com a sua sala de vídeo. Como é bom nós percebermos que nós passamos por mais um dia, porque Deus nos fortaleceu. Verdade. Ah, pastor, o senhor Samuca, não sabe o que eu estou vivendo, mas estamos vivendo uma era que estamos sofrendo, sabe? O meu sofrimento, talvez o irmão não possa levar. Aqui nós estamos, sabe, de banho tomado, cabelinho penteado, mas por trás de tudo isso existem situações adversas. é Mas eu verdade. tenho certeza que Deus está conosco. É verdade. Ele é o nosso socorro bem presente. Samuca, encaminhando Sim, aí já para nossa conclusão, que a gente já vai aqui para. verdade. Rapaz, nós já estamos 1h15, nem parece. Mas o que que você É, levaria desse período de pandemia e também os irmãos que estão conosco, se quiserem se manifestar, o que você levaria, o que nessa pandemia você pôde se ressignificar, pôde restaurar, pôde voltar a praticar, que você não quer abrir mão e que você quer levar para quando a gente estiver nesse nosso novo normal? O que você poderia destacar que seria uma coisa que antes da pandemia você não estava conseguindo praticar ou praticando sem tanta qualidade, sem tanto tempo, mas que você quer se condicionar de modo a não perder isso quando a gente voltar às nossas atividades? uma delas me veio à mente agora, resgatar vínculos e mantê-los. Porque esse distanciamento fez com que nós dessemos mais valor a pessoas que estão distantes, sejam parentes, amigos, conhecidos que nós consideramos bastante, e a nossa família. Não Sim, fazermos da nossa casa um hotel, volto a dizer, mas tirarmos todo o proveito, porque eu não sei se amanhã estarei aqui. Mas enquanto nós estivermos com vida, é hoje que nós temos que ressignificar as nossas atitudes. É nos adaptarmos às circunstâncias adversas e fazermos delas um trampolim, uma escada para aprendermos e reaprendermos a fazer coisas que antes nós deixamos lá atrás, sabe, Rogério? sim. Então, tirar um tempo muito especial para a família, curtir a família, brincar com a família, conviver mais no íntimo da nossa família, ligar para pessoas. Eu sei que não é muito bom dizer isso agora, mas você tem o Facebook com uma data de aniversário de pessoas e ali é como se fosse uma cola. Ah, parabéns para você. Mas eu Vai vejo ficando que muito hoje pessoal, né?
muito, muito mesmo, muito virtual. Hoje, telefone é cobertura ilimitada, e por que não voltar a ligar para as pessoas? Então, nós Verdade. precisamos nos reinventar, nós precisamos termos sensibilidade, porque quando nós voltarmos, depois desse processo, talvez nós não venhamos a abraçar todos que nós pretendemos. Nós vamos aprender, mais uma vez, a respeitar o ser humano como nós desejamos ser respeitados. E Sim. respeitar ele, não querer impor a ele aquilo que nós queremos tanto. Às vezes a gente quer que a pessoa seja como nós somos, quando na verdade não é isso que temos que fazer, é respeitar o outro, na característica, na personalidade da pessoa, porque cada um Deus fez de um modo sem igual. Então tem muitos fatores que a gente pode levar como experiência. Conviver com essa situação É é a gente, extrair do melhor. é a gente perseverar nessa Muca para não perder aquilo que de bom a gente restaurou nesse período de quarentena, porque a tentação será grande de voltar àquela correria, de voltar àquela coisa dor, daquele ritmo frenético, mas Sim, acho que uma palavra boa é nos condicionarmos a algumas práticas para que a gente não as perca mais. Uma das coisas que eu não quero perder quando voltar a esse novo normal é sentir o gosto da comida. Eu comi tanto, tanto sem sentir gosto, porque comendo correndo, comendo vendo um processo, comendo já para entrar para uma sala de audiência, comer sem sentir gosto, comer sem mastigar, comer sem sentir o prazer ali daquele momento sagrado, que é o alimento que Deus nos dá. Então, isso é uma coisa que eu não quero abrir mais mão. Uma outra coisa importante também foi a requalificação da minha vida devocional, de poder sem ter o dúvida. tempo de escrituras. Voltei a ler, eu estava. Uma coisa que eu sempre gostei foi de ler bastante. Leitura, para mim, me faz um bem danado, me acalma. E naquela correria, eu estava com vários livros, tudo lendo pela metade, momentos de estar com 3, 4 livros que tinha lido 3 páginas de um, 2 páginas de outro, uma página de outro, sem conseguir concluir uma leitura de um livro. Sim, Então, nessa pandemia, eu pude requalificar a minha vida devocional, de aquelas coisas básicas e simples, mas que fazem toda a diferença, que é o nosso dobrar de joelhos simples, quer fechar a porta do nosso quarto em oração, quer fazer a nossa leitura sistemática da palavra, o nosso devocional, quando a gente não está lendo para pregar, mas lendo para nós, quando a gente está lendo como um alimento perfeito. para nós, não é aquele momento em que a gente está como um pastor preparando um sermão, uma mensagem, não. É aquele momento onde tu está lendo e tu não quer nem que venha nenhum esboço, você quer se alimentar Exatamente. daquilo ali. Então, essas coisas eu não quero perdê-las quando voltar de novo. A Márcia Cristina aqui falando do culto no lar, é uma outra coisa extraordinária Sim, que a gente tem que sim, lutar para que a gente continue a ter esse momento espiritual com a família, né? Um lê, outro ora, outro canta. isso. Então, eu acho que tem muita coisa boa que a gente precisa lutar para não perder e a gente voltar de novo para aquela loucura que a gente estava e que a gente viu que, na verdade, estava levando a gente para onde? Todo mundo teve que parar Verdade. mesmo. A gente viu que a gente estava colocando algumas coisas na frente que, de repente, não tinham tanto significado. Então, Sim, eu oro para que a gente consiga levar essas coisas boas para esse novo normal, né, Samuca? concordo plenamente. É, nós temos que reconhecer que antes de pastorearmos ovelhas que não nos pertencem, ovelhas de Jessé, ovelhas do Senhor, nós temos que preservar a nossa família. Como eu posso ser pastor em minha casa? É sendo bem-humorado, é brincando com a família. Daqui a pouco, nós vamos sentar ali no sofá, nós vamos ver um bom filme, sabe?
vamos comer pipoca, a gente vai programar um ambiente tão acolhedor. E é isso que também faz a diferença, porque o nosso principal rebanho é a nossa família. É verdade. Eu só posso ser pastor a partir do momento em que eu estou despojado na minha casa, sabe? Para conversar com a minha esposa, conversar com os meus filhos, trocarmos ideias, aprender muito com eles. E como a Sem gente dúvida. tem ganhado um tempo tão diferente, um tempo tão gracioso nesse período tão difícil que todos nós estamos atravessando. É uma Sem dúvida. adaptação, mas muita coisa a gente precisa, como você bem disse, manter, Manter. não abrir Esse vai ser mão. o nosso desafio, de manter Sim, as coisas boas que a gente conseguiu resgatar nesse período de isolamento. é verdade, é verdade. E aí tem Gente, uma ó, última canção aqui, tá? Se você quiser canta que eu essa cante assim um canção. trechinho. Samuca, É, canta essa canção e eu vou é. fazer uma consideração final. Quero ler um texto bíblico. Se você quiser também ler Sim, depois, você também faz a sua consideração final. E a gente vai deixando esse gostinho de quero mais, para o pessoal ficar com gostinho de quero pois mais. é. Tá bom, então. Ah, uma outra canção que o Pedro Lucas preparou para nós nessa noite, meu Hum. filhão, diz assim: Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Coisa boa, meu amigo. Coisa linda, coisa Amém. boa. Eu quero ler aqui para o pessoal, fazer a minha consideração final aqui e dizer a você que aqueles que chegaram no decorrer da live, a live vai ficar gravada lá no Facebook, depois vai também para o YouTube. Se você digitar lá no YouTube Rogério Leite Sampaio, tem lá o meu canal com quase 60 mensagens. Essa live vai estar lá também. Nessa live a gente falou sobre vários assuntos pertinentes, penso eu que assuntos úteis. Falamos sobre espiritualidade, falamos sobre é, a, a vida social pós-pandemia. Enfim, a gente pôde aqui falar sobre vários assuntos, de modo que se você não conseguiu assistir tudo, você tem a oportunidade, vai estar gravado lá e você pode estar assistindo. Eu quero ler aqui no Salmo 34, deixar essa palavra aqui para todos nós. Salmo 34, no verso de número 4, que diz assim: Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Busque ao Senhor e ele vai te livrar de todos os teus temores. Ele vai trazer sossego, paz e segurança à sua alma. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o livrou de todas as suas tribulações. Você está aflito, está aflita, teu coração está desassossegado, está carregado de aflição, clame ao Senhor, e Ele vai fazer calar todos esses ecos de aflição dentro do teu coração. Verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para os nossos corações, que seja a palavra viva em você. E quero passar para o Samuca para fazer também as considerações finais.
e que a gente possa ter outras oportunidades, meu amigo. Tempo gostoso, tempo agradável. A gente não sentiu nem passar. Estamos aqui há 1h30. A gente nem sentiu passar de tão gostoso que está, e de tão simples e tão carregado de significado esse nosso encontro aqui, podendo estar com esses irmãos queridos aqui, Samuca. E eu creio que o pessoal não arredou o pé. Eu acho que muita gente continuou até esse momento e eu quero agradecer muito a cada um que nos emprestou esse tempo, que eu posso dizer que não foi nenhum desperdício, foi um tempo remidor, um tempo muito proveitoso para a nossa vida, para a nossa edificação, para a nossa comunhão, porque nós somos a igreja com as portas abertas de todo o nosso coração. E eu quero deixar aqui em Gálatas, lá no capítulo 6, a partir do versículo 2, diz assim: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Enfim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, e se não nos desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, que nós venhamos a refletir sobre tudo que foi abordado nessa noite, porque quando a gente pega textos como o que o pastor Rogério acabou de ler, e esse agora, podemos sim, de alguma forma, levar a carga um do outro. De que modo? Auxiliando, intercedendo por ele, assistindo ele nos momentos difíceis. Que nós, nesse momento, nós possamos plantar sementes na vida de alguém. Adote alguém. Ame, porque amor dá trabalho, mas o retorno nós recebemos do Espírito Santo de Deus. Uma alegria que excede ao nosso entendimento. Então, que Deus vos abençoe. Eu agradeço muito a todos vocês de todo o meu coração. Amém. Samuca, alegria tê-lo aqui, que a gente possa ter outras oportunidades. O pessoal aqui já está pedindo outras oportunidades, a galera estava com muita saudade de você, o pessoal pôde matar também um pouco da saudade sua. Um beijo, meu amigo, no teu coração, um beijo na Renatinha, beijo nas crianças, que a Amém. gente possa em breve se encontrar, para a gente tomar aquele nosso cafezinho maravilhoso. E que a gente possa de novo se encontrar aqui, por enquanto, desse ambiente virtual. Vamos preparar um outro momento aí, porque o pessoal está animado, gostou, ficou feliz com a tua presença. Aí, o pessoal está mandando um monte de like aqui, o coração, um monte de coisa para... Te agradeço muito a vocês, mas de um modo todo especial, pastor Rogério, porque é tão bom a gente saber que tem amigos mais chegados do que um irmão, mas o nosso irmão também merece todo o amor e atenção. Então, olha, ame a sua família, aproveite ela exageradamente, Amém. Ó, gente, exponencialmente. vou preparar um outro encontro aí com o meu amigo Samu. Fiquem atentos que eu vou combinar com ele e a gente vai aparecer de novo na área aí, tá? Para estar junto com vocês. Gente, tem sido maravilhoso estar com vocês, tá? Vocês têm sido alento para o nosso coração. Que Deus abençoe muito a sua vida, a vida de cada um de vocês, a casa de cada um de vocês. Que vocês tenham um final de semana abençoado. Amanhã à noite, se Deus permitindo, a gente está aqui 21h30 de novo, falando da palavra, do Evangelho. E que vocês sejam
continue sendo essa bênção que vocês são para nós, tá? Gente, ó, beijo querido para todos vocês. Samuca, beijo em todos aí. Fiquem com Jesus, gente. Tchau, tchau. Beijo para todos.